Sem dúvida, Deus é muito bom, amém? E estamos aqui porque queremos celebrar o incrível que é Deus para nós, amém? E com isso em mente, na região sul e centro-sul, estamos estudando o livro de 1 de Samuel, amém? Então, hoje, vamos estudar um capítulo na palavra de Deus, amém? Vamos estudar 1 de Samuel, capítulo 14, amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 14. E para explicar um pouco antes de começar o que está acontecendo aqui, é que estamos estudando sobre o rei Saul. O rei Saul, vimos na semana passada que era um rei, a verdade, não tão bom. Ele cometeu muitos erros. Mas depois de Saul vem Davi, amém? Mas nesse capítulo não vamos ver Davi, só vamos ver Saul e vamos ver seu filho. Saul tinha um filho incrível. Seu nome era Jonatas, amém? Então, Jonatas, temos um Jonatas aqui, amém? Jonathan, mas Jonatas, amém? Então hoje vamos ver o que Jonatas fez e depois vamos ver um pouquinho mais sobre Saul no capítulo 14, amém? Então, para os que nos estão visitando, aqui fala de guerras, fala de pessoas matam uns aos outros. Sem dúvida, como discípulos, não queremos matar pessoas, amém? É mais, amamos a Deus, queremos amar pessoas, amém? Como cristãos, nosso alvo é salvar almas para Cristo, amém? Para que mais e mais pessoas cheguem nos céus. E nós pegamos as ensinanças do capítulo aqui para ser melhor como Jesus, amém? Naquele tempo matavam, nós não matamos agora, nós não vamos matar agora, amém? Vamos amar pessoas. Amém. Então, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1, amém? O título da aula de hoje é Viver uma vida de idealismo, amém? Viver uma vida com idealismo. Idealismo se fala. Idealismo é algo muito importante para nós ter. Enquanto somos jovens, muitos de nós temos muito idealismo, amém? Amém. Queremos mudar o mundo, queremos fazer coisas incríveis. Mas quando começam a passar os anos e pecamos e pessoas pecam contra nós, muitos perdem seu idealismo e se tornam cínicos. Mas como cristãos, sempre devemos ter idealismo, amém? Amém. Sem importar a idade, deve ser uma característica que temos como cristãos. Amém? Então vamos aqui a 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1. Então, 2 versículos antes, 1 Samuel 13, 22, fala isto. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro em Micmas. Somente lendo os 2 versículos, você vê que tem muitos problemas em Israel. Imagina um exército sem armas. Somente tinham 2 espadas no exército inteiro. Uma tinha Saul e outra tinha seu filho Jonatas. E vejo Saul lá. Tudo bem, Saul. Então, 2 espadas no exército. O exército estava muito mal. Versículo 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: vamos ao descartamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era o filho de Aitubi, irmão de Icabode, filhos de Fineas e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia o que Jonatas havia saído. Vamos parar aqui um segundo. Aqui vemos que Jonatas, ele tem uma ideia louca. Ele fala a seu escudeiro. Escudeiro, poderíamos
falar que era seu ajudante. Levava um escudo antes de ele, mas eles não tinham escudo. Amém? Não tinham armas. Então, Jonatas tinha uma espada, somente eles. Ele tem uma ideia louca. Ele fala, vamos atacar ao inimigo. E ele fala, quem vai atacar o inimigo? Você e eu, sozinhos. E os 600 soldados? Vamos atacar ao inimigo. E eles foram para atacar o inimigo. Saul, seu pai, ficou com os 600 soldados lá descansando. Vamos ver o que acontece depois, amém? Vamos ir lendo em cada versículo 4. Fala, em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bosés e outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ao sul na direção de Gebá. E Jonatas disse a seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir de salvar, seja com poucos, seja com muitos ou com poucos. Diz seu escudeiro, faça tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo, amém? Uau, que incrível, amém? Jonatas é um louco para Deus. Ele fala, vamos lá, vamos ao desfiladeiro, vamos lá atacar o inimigo, somente você e eu. Porque para Deus não é difícil salvar, seja com poucos ou com muitos. Olha a fé que ele tem. Por que ele queria atacar? Porque ele tinha fé. E seu escudeiro, eu acho, era mais louco que ele. Ele fala, eu irei contigo, amém? Isso é incrível. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 8. A Bíblia fala, versículo 8. Fala, Jonatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos dizem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disseram, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Olha o plano. Jonatas era um homem simples, amém? O plano dele era simples. É isso que vamos fazer. Vamos ir ao inimigo e vamos deixar que eles nos vejam, somente nós dois. E se eles falam, espera que vamos para lá, nós esperaremos e lutaremos contra eles. Mas se eles falam, subam aqui, nós subiremos, escalaremos a montanha e lutaremos com eles. Olha o plano, não um plano muito bom, hein? E sozinhos. Mas esse era um plano simples. Quando você tem fé, os planos não precisam ser complicados. O plano evangeliza e alguém se vai bautizar, amém? Eu preciso de um plano. Sabe qual é o plano? Abre a tua boca, amém? Comparte a tua fé. Ora, lê a Bíblia e vai lá e Deus vai abençoar, amém? E esse era o plano que ele tinha. Versículo 11 fala, então os dois soldados se deixaram ver pelo descatamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Olha a fé que ele tem, hein? 13. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, numa pequena área de terra. Amém? Deus deu uma grande vitória para esses dois homens. Amém. Olha o que aconteceu. Os filisteus falaram, subam aqui. E Jonatas se animou. Amém, que legal. Subiram. Não sei se você tem escalado alguma vez uma montanha. É difícil escalar. A gravidade, você se cansa rapidamente. Eles escalaram. Depois, por a leitura, ele deu a espada a seu escudeiro. E ele subiu primeiro, sem espada, assim, sozinho. Ok, vamos lá. Então, o inimigo vieram lá. Esquivou um.
e o seu escudeiro matou os outros. Foi melhor que ver uma cena de 300, amém? Você viu o filme 300? Foi como uma cena de 300 aí. Jonathan sem armas, não? Ele pegou talvez tirou a espada dele, matou o outro, e ele deu sua espada a seu companheiro, amém? E ele rematou todos os outros. E tiveram uma grande vitória para Deus, amém? Por que lemos isto hoje? O que tem que ver isso com a igreja, amém? O que tem que ver isso com amor, com amar a Deus, aos perdidos? Tem que ver isto. Nosso primeiro ponto é este. Faz algo incrível ou radical para seu Deus, amém? Faz algo radical para teu Deus. Quando é a última vez que hemos feito algo radical para Deus? Fazemos coisas radicais por times de futebol. Podemos gastar muito dinheiro para entrar em uma entrada, ficamos torcendo, mas fazemos algo radical para se gostamos de alguém, amém? Estamos dispostos a viajar, estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Fazemos algo radical por ir a um concerto de música. Mas quem faz coisas radicais para Deus? Então, o primeiro desafio para nós hoje é fazer algo radical para Deus. Amém? Eu penso em uma história de bastantes anos atrás. Em nossa antiga igreja era incrível. Quando tínhamos a igreja lá em México, tínhamos um boliviano que estudou a Bíblia lá, medicina. Alberto. Ele estudou a Bíblia, ele se batizou, amém? Terminou a medicina lá, mas naquela época não tínhamos internet, não tínhamos celulares, nada. Então, quando ele terminou, ele teve que voltar a Bolívia, mas não tínhamos igreja lá em Santa Cruz da Serra, em Bolívia, onde ele morava. Então, ele voltou sem poder comunicar-se com os irmãos lá no México, porque não havia internet, não havia telefone, celular, e para vocês jovens isso é incrível pensar uma época que não existia nada disso, amém? Mas eu me criei sem celular, sem internet. Eu terminei a universidade sem usar o internet. Imagina como eram outros tempos, não? E esse irmão, Alberto, voltou a Santa Cruz da Serra. E nunca mais ouvimos dele mais. Até 10 anos depois. 10 anos depois, ele ligou às igrejas e falou: "Oi, sou Alberto." Quem é Alberto? Não, eu era um irmão lá em México que teve que voltar e voltei acá, sou médico acá em Santa Cruz da Serra e eu quero que vocês venham acá porque nos últimos 10 anos, eu sozinho, eu comecei a evangelizar. Eu comecei a estudar a Bíblia com pessoas e comecei uma igreja aqui. E agora temos mais de 50 pessoas e preciso ajuda para que sejam verdadeiros discípulos de Jesus, amém? E assim se começou a igreja de Santa Cruz da Serra, lá em Bolívia, amém? Por quê? Porque para o Senhor, Ele pode salvar, seja com poucos, ou seja com muitos, amém? O que você tem que ter é fé, e tem que ter um coração para fazer algo incrível, algo radical para teu Deus, amém? Que vai fazer você radical? Que vai inspirar aos outros discípulos na igreja, amém? Vamos ver aqui que o que Jonathan fez inspirou não somente os israelitas, mas Deus ficou animado. Olha aqui no versículo 15. Fala: "Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como os que estavam nos descatamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu, houve um pânico terrível." Deus se animou. Ele fez um pequeno terremoto lá. Para quê? Para que ficaram com mais temor ainda. O temor de Deus caiu, porque eles tinham fé. Versículo 16. A Bíblia fala aqui: as sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse a seus soldados: "Contem os soldados e vejam quem está faltando." Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías:
traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul diz ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados, os 600, se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido dos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou além de Bet-Aven. Amém? Que incrível! Amém? Deus se animou. Deus fez a confusão entre eles, até o ponto que eles começaram a matar entre eles. E Saul estava descansando aí e falou: nossa, mas o que está acontecendo? E falou: nossa, estão brigando, ataquemos. E falou: não, ataquemos, ok, traz o colete sacerdotal. Mas deixa, vamos atacar direito. E atacaram, e Deus deu uma grande vitória. Amém? Por quê? Porque uma vitória pode inspirar a muitos. Amém. Quando você tem uma vitória para Deus, pode inspirar a muitos. Eu fiquei muito animado com as boas notícias, amém? E tem muitas outras boas notícias que vão ser faladas nas próximas semanas. Eu vou falar algumas delas que vão falar na próxima semana, amém? É incrível porque o trabalho na África tem sido incrível. Talvez a África, Sub-Sahara África, não muçulmana, é talvez o lugar mais aberto do mundo agora, nesse momento. Por quê? Porque sofrem. Quando você sofre, você tem duas alternativas. Ou você se afasta de Deus, ou você se aproxima de Deus. E muitos, quando sofrem, se aproximam de Deus. Outros se afastam. Mas lá na África tem muito sofrimento, tem muita pobreza, tem pouca infraestrutura. E muitas pessoas estão buscando a Deus, amém? E é incrível porque uns anos atrás começamos um pequeno grupo lá em Costa de Marfim, África. Começamos um pequeno grupo que cresceu até 50 pessoas. E depois, outro grupo lá em Costa de Marfim queria ser discípulos. E eles se uniram ao grupo de 150, e agora eram 200 pessoas lá em Costa de Marfim. Depois, esse grupo tinha amigos em Kinshasa, que é a República Democrática do Congo, e lá começamos uma pequena igreja também, amém? Depois ouviram lá em Etiópia, e começamos outra pequena igreja lá em Etiópia também, amém? Depois se ouviram em Johannesburgo, e lá se começou um pequeno grupo também em Johannesburgo. E a notícia dessa semana, tem uma igreja em Nigéria agora, de 300 pessoas, que está buscando ajuda para ser verdadeiros discípulos. E o incrível, vamos enviar missionários lá a Nigéria agora para reconstruir essa igreja e ter uma igreja lá em Nigéria, amém? Incrível, amém? E a verdade nós como movimento de igrejas temos duas categorias de igreja. A primeira categoria é igreja, né? A segunda categoria é o que chamamos grupo remanescente. O que é um grupo remanescente? É um grupo que se une a nós, mas sem ter um pregador treinado, sem haver sido conhecer bem como somos, e eles precisam que enviemos outro grupo depois para oficialmente implantar a igreja. Então, em África, oficialmente não hemos plantado igrejas ainda, mas temos um monte de grupos remanescentes que se estão unindo a Deus. E em este inverno, agora em agosto, vamos implantar a igreja em Johannesburgo. Amém? Isso vai ser muito, muito, muito incrível. Então Deus, irmãos, está trabalhando poderosamente. Por quê?
Porque uma pequena vitória inspirou a muitos. Amém? Então, irmãos, tenham a África em seu coração. E orem para que Deus possa evangelizar a África também. Amém? Então, muito incrível o que Deus está fazendo. Vamos seguir lendo aqui. Amém? Versículo 24. Fala: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul les havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo homem que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Ok, paramos acá. Quando Saul viu tudo o que aconteceu, com que todos os israelitas os inimigos estavam matando, ele falou: ataquem, mas primeiro tem que fazer um juramento tolo. Não comam nada até a noite. Então imagina mandar um exército sem armas, né? E sem comida. Então esta foi a sabedoria do grande rei Saul. Ok, eu sou muito sábio. Não temos armas, mas vamos atacar o inimigo sem armas, que já não é muito sábio. Vamos atacar sem armas, mas sem comida também. Amém? Então, ataquem eles e somente comam à noite. Então eles foram e falam aqui que ficaram exaustos, mas ainda fizeram. Amém? Versículo 25 fala: o exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Mel, comida. Açúcar, não, mas comida, não? É 26. Eles viram o mel escorrendo. Amém? Estava escorrendo, não? Contudo, honesto, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Amém? Eles foram fiéis a seu juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento. Por que não sabia do juramento? Porque, lembra, ele foi e fez sua façanha para Deus. Amém? Então, ele não ouviu o pai falar isso. Então, vamos seguir lendo aqui. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Amém? E vocês universitários, seus olhos brilham sempre, porque sempre estão comendo. Sempre estão comendo, não? Então, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja tudo que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então, olha isto, se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois, bezerros e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saíram entre os soldados e diga-lhes: cada um traga a mim o seu boi ou sua ovelha, abata-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Nosso segundo ponto é um ponto muito importante. Este ponto: ora por sabedoria. Amém? Saul não teve sabedoria. Ele fez um juramento, fez ao povo fazer um juramento impossível. Eles obedeceram ainda. Amém? Não comeram a mel, tiveram vitória, mas depois estavam muito cansados. E quando eles derrotaram o inimigo tinha bois e ovelhas. E que fizeram eles? Mataram os bois e as ovelhas e comeram a carne com a sangue. Que isso é horrível, mas
desde um ponto de vista da Bíblia, é um pecado, porque no Antigo Testamento a Bíblia fala de não comer a carne com sangue. Para nós, no Novo Testamento, isso não se aplica. Se você gosta de comer a carne, como se fala em português com sangue? Mal passada. Se você quer comer mal passada, pode. Amém? Não é pecado. Como se fala morcilha em português? A que é pura sangue. A cozinha? Se você, quem gosta de chouriço aqui? Amém? Alguns de vocês talvez gostem de chouriço, mas não seria pecado para vocês comer chouriço, que é basicamente sangue colada, não? Mas no Antigo Testamento era pecado comer sangue. Falando de sangue, em Chile, eu moro em Chile, lá é comum, irmãos faziam isto, quando matam o boi, eles pegam aqui, não? E a sangue cai, eles colocam no copinho, e colocam alinho e bebem aí mesmo. São como vampiros eles, não? Mas isso fazem lá as pessoas, os caipiras lá do Chile, amém? Então, é interessante, não? Mas no Antigo Testamento, irmãos, era pecado comer sangue. Então, Saul, a falta de sabedoria de Saul levou ao povo a pecar. Levou ao povo a pecar. E aqui temos algo muito importante para nós. Nós temos que orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria. Quantas decisões erradas hemos tomado por impulso? Quantas decisões erradas hemos tomado por ser impulsivos desde um ponto de vista financeiro? Que bom, quero comprar isso. Compra isso. Compra isso com o cartão. Não paga o cartão. E essa dívida de, não sei, R$200 se torna R$10.000 depois de um tempo, não? Quantos nós não hemos cometido um erro por ser impulsivos? Quantos nós não hemos cometido erros por financeiros? Ou erros com pessoas? Quanto não hemos herido outros irmãos ou irmãs por ser impulsivos? Quanto não hemos ferido nossos maridos, nossas mulheres, nossos filhos, nossos pais, por fazer coisas impulsivas? É muito importante, irmãos, orar por sabedoria. Amém? E a Bíblia fala que quando você ora por sabedoria, Deus te dá. Amém? Amém. Mas tem que orar com fé. Amém? Tem que orar com fé. E aqui Saul, infelizmente, ele tomou uma decisão péssima. Vamos seguir lendo aqui, para terminar o capítulo. Amém? Então, estamos aqui no versículo 36, não? 35, amém? 35. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que ele fez isso. 36. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer. E não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faça o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Amém. O sacerdote tem sabedoria. Saul quer fazer coisas impulsivamente. E ele fala, o sacerdote fala: nossa, ouve-me, por favor. Vamos consultar a Deus. Já cometeu uma besteira, vamos cometer outras. Vamos orar a Deus. Amém? Então, versículo 37. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venha cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficarei do outro. E ele respondeu: faça o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas. E Saul e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me, o que você fez? E Jonatas lhe contou:
eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. Amém. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para a sua própria terra. Uau! Que passagem intensa. É uma passagem bem complexa, mas é uma passagem que nos ensina que várias coisas. Nos ensina que Deus coloca líderes por alguma razão. Amém? E infelizmente Saul não era um bom líder, mas ainda assim era o líder que Deus colocou. E o que ele falava tinha que ser feito. Ainda que, obviamente, Jonatas não escutou, não ouviu. Mas seu pai talvez nem sabia que Jonatas não ouviu de não comer mel. Sem dúvida, se Jonatas tivesse ouvido isso, não tivesse comido mel. Mas você vê o coração de Jonatas, estou pronto para morrer. Essa cultura era muito diferente da nossa cultura. Amém? Essa cultura tinha honra. Tinha uma honra grande às pessoas. Nossa cultura temos zero honra. Se alguém não faz mal, já essa pessoa morreu para mim. Alguém me feriu, não importa que tão bom tenha relação com essa pessoa, se me feriu, já essa pessoa não importa para mim. Não temos honra na nossa cultura. Nossa cultura é horrível, a verdade. A cultura ocidental. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro, amém? O Brasil ainda é um pouquinho melhor que outros países. Mas Deus colocou um líder para eles, ainda ruim. Mas eles tinham que obedecer o líder, amém? Porque Deus colocou. E Deus ia tirar o líder ruim, e depois Deus tirou a Saul, porque ele era ruim. Mas por ele não obedecer, Deus respondeu à oração de Saul, que é incrível. E a sorte caiu sobre Jonatas, implicando que ele deveria não comido mel. Mas aí vemos que o exército salva a ele, amém? Então é muito bom que o exército se levantou e falou, Saul, aqui você está errado, não vamos matar a Jonatas. Ele é seu filho, primeiro que tudo, seu filho. E segundo, ele fez uma grande coisa para Deus, amém? E porque fez uma grande coisa para Deus o abençoou. Então, vamos matar ele. E Saul aceitou. Mas aqui vemos o mal, que tão mal está espiritualmente Saul. Outra vez, sua decisão foi impulsiva. Quem pecou vai morrer, ainda que seja meu filho, Jonatas. Seu meu filho, ok, vamos matar ele. Vemos que tão mal espiritualmente estava Saul. Saul não era um homem de Deus, era um homem que já se estava afastando de Deus muito. E por isso ele iria ser tirado de ser rei no futuro próximo, nos próximos capítulos que vamos ler. Amém? Então, ora por sabedoria, ou você pode terminar como Saul. Para terminar, aí depois fala da família dele, vamos ler aqui no versículo 52, para terminar. Fala, houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Amém? E assim termina o capítulo. Saul era sábio também. Quando ele via um homem forte e corajoso, o que fazia ele? Venha e seja parte do exército. Último ponto para nós. Seja um homem ou mulher forte e corajoso. Amém? Todos nós, para Jesus, temos que ser fortes. Amém? E corajosos. Para ser como Jesus, temos que ser mulheres corajosas. Amém? E temos que ser homens que têm coragem. Somente esse tipo de homem, somente esse tipo de mulher
Deus abençoa. E Deus vai fazer grandes coisas com eles. Amém? Amém. Jonatas foi forte e corajoso. Por quê? Porque ele vivia uma vida de idealismo. Ele não veia os problemas. E os problemas eram grandes. Quais eram os problemas? Eram dois somente. Quais eram os problemas? Só tinham uma espada. Quais eram os problemas? Tinha que cansar-se primeiro subindo uma pequena montanha. Quais eram os problemas? Eram 20 contra 2. Mas ele não veio os problemas. Ele veio seu Deus. Ele veio seu Deus. E essa é a decisão que temos que tomar hoje. Não ver as dificuldades. Não ver as coisas difíceis. Mas ver a nosso Deus. Que nos pode dar vitória. Seja com muitos. Ou seja, com poucos. Amém? Então, se você está estudando a Bíblia hoje. Está visitando, estudando a Bíblia. Continua estudando a palavra de Deus. Amém? Estuda a palavra de Deus. Toma a decisão de ser mulher e homem corajoso para Deus. Amém? Se você não está visitando e não está estudando a Bíblia, estuda a Bíblia com amigo ou amiga que te convidou. Amém? Para quê? Para ser um homem forte e corajoso para Deus. Amém? Se você é discípulo de Jesus, amém? E é membro da igreja, luta para ser um homem e uma mulher corajoso. Corajoso para quê? Para vencer nossos pecados. Todos temos pecados. Lutemos para vencer nossos pecados. Lutemos para ser mais como Jesus. Amém? Fortes e corajosos. E ao final do dia, irmãos, vamos viver uma vida de idealismo. Mas a pergunta hoje é: o que você vai fazer para inspirar a seus irmãos? Que coisa radical você vai fazer para Deus? Te deixo com esse pensamento. E te deixo com essa inspiração de fazer algo radical para tu Deus. Que vai inspirar os outros. E assim vamos viver uma vida de idealismo. E para Jesus seja glória. Amém.